Olá, amigos, com vocês, Portal de Luz, nosso encontro semanal, e é sempre uma alegria estar na companhia de todos vocês. Vamos aproveitar as vibrações suaves de Chico Xavier, pedir por nós, por nossa família, pelo planeta que nos abriga. Oremos. Quanto puderes, não te afastes do lar, ainda mesmo quando o lar te pareça inquietante fornalha de fogo e de aflição. Quanto te seja possível, suporta a esposa incompreensiva e exigente, ainda mesmo quando surja aos teus olhos por empecilho a felicidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o esposo áspero ou indiferente, ainda mesmo quando compareça ao teu lado por adversário de tuas melhores esperanças. Quanto puderes, não abandones o filho impermeável aos teus bons exemplos e aos teus sadios conselhos, ainda mesmo quando se te afigure acabado modelo de ingratidão. Quanto te seja possível, suporta o irmão que se fez cego e surdo aos teus mais elevados testemunhos no bem, ainda mesmo quando se destaque por inexcedível representante do egoísmo e da vaidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o chefe atrabiliário, o colega leviano, o parente desagradável ou o amigo menos simpático, o subalterno menos feliz, ainda mesmo quando escarneçam de tuas melhores aspirações. Apaga a fogueira da impulsividade que nos impele aos atos impensados ou à queixa descabida e avancemos para diante, arrimados à tolerância. Porque se hoje não conseguimos realizar a tarefa que o Senhor nos confiou, a ela tornaremos amanhã, com maiores dificuldades talvez, dentro da necessária recapitulação. Não vale a fuga que complica os problemas ao invés de simplificá-los. Aceitemos o combate em nós mesmos, reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Não há purificação sem burilamento, como não há metal acrisolado sem cadinho esfogueante. A educação é obra de sacrifício no espaço e no tempo, e atendendo à sabedoria divina, que jamais nos situa uns à frente dos outros, sem finalidade de serviço e reajustamento para a vitória do amor, amemos nossas cruzes, por mais pesadas e espinhosas que sejam, nelas recebendo as nossas mais altas e mais sublimes lições. Queridos amigos, no último programa conversamos sobre o lançamento de meu 12º livro, Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. Chico participou ativamente de minha festa de formatura em 1962. Ele não pôde ir à solenidade de colação de grau como ele havia manifestado a vontade de ir, porque tinha sessão pública nesse dia. Perfeitamente compreensível. Mas esteve comigo, com minha família,
na pequena reunião em casa de tia Elite Vilela, irmã de Eurípides Barçanufo, e suas filhas Dora e Sônia. Nunca me esquecerei do carinho com que elas prepararam o encontro para que todos estivéssemos com Chico e Valdo Vieira. E foi muito emocionante porque Chico fez uma prece especial, agradecendo a Jesus pela minha formatura. Depois que eu terminei o curso, em 1962, fixei-me em São Paulo e a cada 2 ou 3 meses visitava-o em Uberaba. Participava então da casa dele, almoçávamos juntos, participava das reuniões e conversávamos sobre tudo, sobre as coisas da vida, e pude então perceber que, apesar de não assistir televisão, de ser uma pessoa que não tinha tempo para a leitura de jornais e revistas comuns, ele sabia tudo o que acontecia no mundo e era capaz de interpretar as questões que a gente consideraria difíceis para uma pessoa que não estivesse acompanhando o mundo, como de fato ele não estava. Chico sempre valorizou muito o nosso jornal Folha Espírita e foi de tal monta a sua participação que lancei um livro com as suas entrevistas nos 23 anos da Folha Espírita. O livro é Lições de Sabedoria e nele fizemos uma espécie de vademecum contendo os seus pensamentos sobre inúmeros assuntos. Quando eu fiz Lições de Sabedoria, sabia o que deveria constar nele antes que viesse Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. Eram 2 livros e 2 propostas diferentes. Em Lições de Sabedoria, eu precisava dizer o que o médium havia dito para a Folha Espírita nos 23 anos de entrevistas que ele deu ao jornal, agrupando os assuntos de interesse, tais como família, AIDS, barriga de aluguel, entre outros. A biografia era outra proposta. Aos que me perguntam se há episódios especiais que o leitor vai encontrar no livro, eu destaco alguma coisa dizendo que Chico era muito engraçado, era uma pessoa muito bem-humorada e muitas vezes a gente via que as interpretações que ele dava para determinados episódios eram interpretações de muito bom humor. Ríamos muito. Aliás, ele gostava que a gente sorrisse. Ele achava que sorrir e rir das coisas era um bem para a humanidade. Certa vez, ele estava na livraria Boa Nova, na capital paulista, quando foi abordado por um senhor que o considerou um privilegiado e pediu que o médium contasse quais eram os seus privilégios perante os céus. E o médium respondeu: olha, meu amigo, se eu sou um privilegiado, não estou sabendo. Sou órfão desde os 5 anos de idade. Fui levado pela minha madrinha que durante 2 anos me dava 3 surras de marmelo por dia. Trabalhei numa fábrica de tecidos aos 8 anos e meus pulmões ficaram prejudicados, o que me fez deixar o serviço. Trabalhei num bar e tive de levar vários irmãos bêbados para casa. Depois de um armazém de secos e molhados, fui para o Ministério de Agricultura trabalhar primeiro na limpeza e depois como escriturário. Ele foi descrevendo os ditos privilégios e finalizou
dizendo que, se os tinha, não sabia quais eram. Suas colocações eram de uma autenticidade tão grande e de tanta sabedoria que ficamos a pensar nos privilégios da sua vida, que na verdade foram grandes testemunhos. E durante toda a sua vida ele foi assim. Tratava com muito bom humor as questões terríveis que haviam acontecido com ele. Algo emocionante era ver o respeito e o amor que ele tinha por Jesus. As noções mais intensas que eu tenho sobre o Mestre foram ele que me passou. Ele nos apresentou Jesus em toda a sua pureza, principalmente falando como ele fez para descer neste mundo, estando em esferas tão altas. Mais de 4.000 anos Jesus demorou nessa descida. E ele sempre dizia que não tinha altura para falar sobre o Cristo. Sempre que se referia a ele, o chamava de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aquilo saía do fundo de sua alma, como uma referência muito especial ao governador da terra. Em entrevistas no final da vida, dizia que a ausência de Jesus no mundo é que estava gerando tanta violência pela qual nós estávamos passando. Mas a humanidade tinha saudade de Jesus, embora não o seguisse nos atos. Então, no meu livro, Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho, falamos que as pessoas procuravam no Chico a presença do Cristo. As multidões que peregrinavam para vê-lo o faziam apenas para um aperto de mão, um beijo na face, um instante com ele. É como se as pessoas dissessem: eu não tenho o Cristo, mas sei que ele está em você. Mas quem foi Chico Xavier? Um apóstolo do Cristo que veio ao mundo para nos dar o verdadeiro sentido, a verdadeira pureza do cristianismo. Ele não só recebeu mais de 470 livros, como vivenciou o Evangelho segundo o Espiritismo naquilo que conhecemos como sendo o homem de bem. Ele foi a exemplificação daquilo que está escrito no Evangelho sobre o homem de bem. É um primor a introdução que Chico fez em Parnaso de Além-Túmulo, no qual vemos sua alma por inteiro. E começava aos 21 anos uma carreira literária que não era dele, mas dos espíritos. E ele havia sonhado tanto com a literatura. Tinha tendência para ela, mas foi capaz de se retrair para que os espíritos tivessem brilho. A gente nota que ele realmente praticou a abnegação em tudo o que fez. Foi um privilégio conviver com Chico Xavier. Que ele nos abençoe. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br
O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do Espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Retornamos com Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Como vocês sabem, o meu livro saiu, Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. Qualquer informação, passe um e-mail ou telefone para São Paulo, conforme você vê na telinha. Nosso Maida comparece agora para nos trazer dicas para o dia a dia. Vamos ouvi-lo no Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Momento Doutrinário. Sejam bem-vindos a mais este programa. Vamos juntos refletir sobre o tema Suicídio e Loucura, tendo como base o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 14 a 17. Nesta página do Evangelho está o esclarecimento que poderá poupar as pessoas de se enveredarem por caminhos tão sombrios na estrada da evolução espiritual. Porque as pessoas são acometidas pela loucura, a medicina não tem ainda uma explicação definitiva a respeito dos males psiquiátricos. Os estudos apontam para uma predisposição orgânica, uma causa primária, genética, e também para outros fatores que podem influir no aparecimento dessas afecções. Os espíritos instrutores, no entanto, nos dizem que a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas dificuldades da vida, que o ser humano não tem forças para suportar. Essas dificuldades são escolhas feitas durante a planificação da reencarnação, com base nos débitos das vidas anteriores. Por que pessoas cometem suicídio? Da mesma forma ocorre com o suicídio, excetuando-se os suicídios que acontecem inconscientemente por força da embriaguez e da loucura. Em ambos os casos, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento com a vida. Aquele que tem certeza de ser infeliz apenas por um dia, facilmente adquire paciência para suportar esta infelicidade. Entretanto, quando não vê o fim para seus sofrimentos, entra em desespero. Esse desespero será maior se a pessoa não acreditar na eternidade do espírito, na continuidade da vida após a existência material e, em especial, se pensa que tudo acaba com o término da vida física. Deixa-se, então, abater pelo desgosto e pelo infortúnio, acreditando que a morte será o fim de seus pesares e de suas misérias. A incredulidade quanto ao futuro, aliada às ideias materialistas, são os maiores incentivadores do suicídio, pois provocam uma frouxidão moral nas pessoas que se encaixam neste perfil. O pior é vermos pessoas pregarem o niilismo, inclusive homens de ciência tentando provar que nada podemos esperar após a morte. São aqueles que circunscrevem a existência somente à matéria. Infelizmente, somente raciocinam em torno da matéria. Não se lembram daquilo que ensinou Jesus Cristo. O pior cego é aquele que não quer enxergar. O Espiritismo veio eliminar a dúvida quanto ao futuro, veio trazer uma nova visão da vida. A vida, na realidade, prolonga-se indefinidamente para o além-túmulo, porém em condições inteiramente novas. Este conhecimento
fez surgir a paciência e a resignação, que naturalmente afastam das pessoas a ideia do suicídio. Enfim, criou-se em cada um de nós uma coragem moral. Além disto, o Espiritismo nos mostra os próprios suicidas, revelando a sua situação infeliz e terrível pela afronta às leis de Deus, e que ao invés de atingirem aquilo que se objetivava como o suicídio, estão exatamente na situação oposta, ou seja, fugiram de um mal, caíram em um mal maior. Este sofrimento não é eterno como apregoam. Deus não condena ninguém ao sofrimento indefinido. Nós mesmos é que somos penalizados pelas nossas incúrias e desobediências às leis de paz, amor, harmonia e equilíbrio do universo. A lógica da doutrina materialista conduz o ser humano ao suicídio, e a lógica da doutrina espírita bem compreendida evita o suicídio e a loucura, o que é confirmado pela experiência. Boas reflexões, saúde e paz, e até o próximo encontro. A professora Sandra Marinho sempre nos traz boas lembranças para o nosso comportamento. Vamos assisti-la em Educa Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas do Portal de Luz, hoje nós vamos falar de um defeito de personalidade muito difícil de percebermos em nós. E pior, os outros percebem e muitos fogem do nosso convívio, porque ninguém aguenta ficar ao lado de uma pessoa que só fala de si, da sua família, de como ela é boa no que faz, etc, etc. Filha da vaidade, a lisonja traz para a pessoa uma falsa sensação de segurança, de bem-estar, de poder e de proteção. Mas será isto mesmo? Será verdade? Pensemos, será que quando se sente uma necessidade irresistível de falar da gente, não estamos de fato buscando a autoafirmação? No fundo, não estamos nos sentindo inseguros? Na verdade, não acreditamos que os outros possam ter de nós a melhor impressão e a melhor opinião. E por esta razão, atordoamos a todos os que se aproximam de nós, alardeando as nossas qualidades e também daqueles poucos privilegiados pertencentes ao nosso selecionado clube de prediletos. Não estou em absoluto criticando a nossa espontaneidade, em expressar a nossa admiração, gratidão e alegria pelas próprias conquistas e também daqueles que nos são caros. Fora isso, não é isto. Mas daí, a atitude rotineira do autoelogio, existe uma grande diferença. Uma pessoa que cultive este hábito certamente terá grandes dificuldades de desenvolver faculdades de sentimentos primordiais para o aperfeiçoamento da sua alma, pois lhe faltará a sensibilidade para perceber o outro com as suas necessidades e seus sentimentos. Como conseguirá se expandir nos caminhos evolutivos da alma se não consegue enxergar o seu próximo? Tal cegueira a impede de liberar-se do egoísmo e da vaidade que traz tão arraigados no próprio ser. Mas me faz lembrar de um episódio contado por Hilário Silva no livro Almas em Desfile. Conta ele que Manuel Quintão, na época vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, recebeu em sua casa a visita de um companheiro que se autobiografava a cada instante. Dizia ele: "Você sabe, quando eu fundei a casa espírita a qual nos referimos, todos me aplaudiram, minha conferência foi muito comentada, minha opinião sobre o assunto foi um sucesso. Os jornais pediram meu parecer e fiz o que pude pela doutrina espírita e continuava entre um assunto e outro, todos satisfeitíssimos comigo. Sinto-me totalmente apoiado." Que então a tudo ouvia
e após um longo tempo disse: sim, meu caro, Deus o conserve assim tão festejado. Entretanto, não nos esqueçamos que a lisonja é uma pedra de tropeço. O amigo sem graça, percebendo-se em erro, disfarçou olhando em torno do ambiente quando deparou no vaso próximo com uma enorme lagarta na folha de uma linda begônia. Encontrou assim a oportunidade que buscava e falou mostrando a lagarta. Sem dúvida, a lisonja em nós é como essa lagarta na planta, que então sorriu e disse: meu amigo, o homem não pode evitar o assalto da lisonja, mas aquele que conserva semelhante praga consigo, de certo caminha para a sua própria destruição. Amigos e amigas, o visitante Manuel Quintão ainda não estava perdido na ilusão da lisonja e percebeu de pronto a inconveniência do seu comportamento, assim que ouviu o alerta do seu anfitrião. Da mesma maneira, façamos uma análise e estejamos alertas contra esse mal. Não sabemos se algum Manuel Quintão nos aparecerá a tempo de nos libertar de tal doença da alma. Pensemos nisso. Até o próximo encontro. E chegamos ao final do nosso Portal de Luz de hoje. Foi uma imensa alegria estar na companhia de todos vocês. Até a próxima semana.